Olá, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para mais um exercício de dedução de índices físicos. No exercício passado, no vídeo passado, nós brincamos, com as deduções entre porosidade e índice de vazios, a partir de um índice de vazios, como se chegar na porosidade. Haja visto que nenhum desses dois índices físicos são determinados em laboratório. E é isso que a gente vai ver hoje, mais um exercício sobre essas deduções. Bom, mais uma vez, a partir de exercícios propostos, vamos analisar o seguinte. Sabendo que o índice de vazios de um solo arenoso é 0,80, o peso específico dos grãos, ou dos sólidos, o nosso γS, é 26 kN por metro cúbico e o teor de umidade igual a 25%, calcular o peso específico natural desse solo. Bom, o primeiro passo é apresentar o esquema de fases, A gente vê aí do lado esquerdo os volumes, volume de sólidos e volume de vazios, Lembrando que no volume de vazios nós podemos ter esses vazios preenchidos por água e ou ar, em menor ou maior quantidade. Então, o volume de sólidos mais o volume de vazios compõem o volume total do nosso solo ou da nossa amostra em questão. E do lado direito, como a gente está trabalhando aí desde o enunciado com peso específico, Então, apresentamos aí os pesos, Peso dos sólidos, da água e do ar, sendo esse peso do ar para nós desprezível. Então, o peso total dessa amostra, desse solo, vai ser dado pelo peso da água mais o peso dos sólidos. Bom, o segundo passo vai ser identificar os nossos dados fornecidos. O que o enunciado nos dá? Um índice de vazios igual a 0,80, o nosso E, peso específico dos grãos 26 kN por metro cúbico e o nosso teor de umidade W 25%, ok. O terceiro passo é identificar os índices físicos que estão envolvidos nessa questão. Mais uma vez eu apresento para vocês esses índices, todos os índices que nós temos aí, boa parte deles que a gente vai trabalhar aqui na mecânica dos solos. Então, lembrando mais uma vez, da esquerda para a direita, para vocês familiarizarem: índice de vazios, volume de vazios sobre o volume dos grãos, porosidade, volume de vazios sobre o volume total, teor de umidade, massa de água ou peso de água sobre peso dos sólidos, dos grãos, grau de saturação, volume de água sobre volume total, peso específico natural, peso sobre volume, ou no caso massa específica como massa sobre volume, massa específica da água sendo massa de água por volume de água, massa específica dos grãos, massa dos grãos sobre volume dos grãos, massa específica parente seca, muito utilizada lá em compactação, parâmetros de compactação, massa seca ou massa dos grãos sobre o volume total da amostra, massa específica saturada, que nada mais é do que a massa específica do solo quando o grau de saturação é igual a 100%, densidade relativa, gama sobre gama W, massa do solo sobre massa da água e, por fim, massa específica relativa dos grãos e massa específica, o peso específico submerso, sendo aí a diferença entre o peso específico saturado e o da água. Ok, com qual nós vamos trabalhar nesse exercício? O primeiro deles, índice de vazios, 0,80, teor de umidade 25% ou 0,25, o γS, peso específico dos sólidos, e o que nos é pedido, nos é proporcionado aí, nos é solicitado a determinar, que é o peso específico natural ou do solo. Ok, vamos lá. Então aí, os quatro índices físicos que a gente vai precisar relacionar. Bom, como que a gente pode procurar a determinação, como que a gente pode conseguir obter esses índices a partir de outros? O segredo, pessoal, desses exercícios é se começar a trabalhar com as relações básicas, tá certo? Bom, quais são essas relações básicas? Nós vamos partir lá, de peso específico, sendo peso sobre volume. Esse é o mais simples, Se você, antes de ter estudado mecânica do solo, já ouviu falar em algum índice físico, você já ouviu, que é, por exemplo, o peso específico, a massa específica. Todo mundo sabe, que é peso sobre volume. Para quem começa a estudar num curso de engenharia civil, antes de você
mesmo que você não tenha ouvido falar disso no seu ensino médio, né, ou não lembre mais, lá em mecânica dos sólidos, né, lá em mecânica dos fluidos, essa relação de peso e volume ela já vai estar sendo abordada, tá certo? Então a gente vai trazer isso para cá. Materiais de construção civil, o tempo inteiro isso também é falado, mais específica do cimento, dos agregados, certo? Então, o segredo é começar do mais básico. A dica que eu sempre dou em sala de aula é, bom, estou com uma dedução difícil, né? Uma dedução complexa que eu ainda não tinha visto. Como chegar nessa dedução? Existem muitos exercícios aí, listas propostas de exercícios na internet, exercícios propostos em livros, até mesmo questões de concurso que podem te dar uma equação, né, envolvendo vários índices e pedir para você provar como você chega nessa equação a partir dos básicos. Então, o segredo é sempre começar dos essenciais, por exemplo, daqueles que você já tem o domínio. Então, por que não massa sobre volume? Então, é disso que a gente vai tratar aqui. Bom, apresento a vocês aí pelo menos 7, né? Existem outras, pelo menos 7 equações envolvendo índices físicos diferentes, né? Essa primeira, N é igual a E sobre 1 mais E, nós vimos em vídeo passado, né? Envolvendo a porosidade e o índice de vazios. A segunda, da esquerda para a direita, ó, gama igual a gama S, que multiplica 1 mais W sobre 1 mais E. Bom, o que essa equação faz? Relaciona peso específico do solo com o dos sólidos, com o teor de umidade e com o índice de vazios. Peso específico saturado, a terceira, envolvendo gama S, envolvendo E, gama W, e depois E também, né, no denominador 1 mais E. A quarta, gama D, envolvendo gama S e o E, né, peso específico dos sólidos e índice de vazios. A quinta, envolvendo índice de vazios, envolvendo o peso específico dos sólidos e o peso específico seco. Observe que é a mesma coisa da relação anterior, né? Ela só foi trabalhada. Uma sexta equação envolvendo o grau de saturação, essa também é muito utilizada em deduções. E, por fim, gama D igual a gama sobre 1 mais W. Ok, com qual dessas a gente pode trabalhar nesse exercício? Com essa segunda, certo? Nos foi informado o gama S, o W e o E. Ok. Bom, mas a gente poderia decorar todas essas equações e usar, não é assim? Em um concurso, né, vocês têm lá questões objetivas, Petrobras, Transpetro, INEA e vários outros, né, Infraero. É possível sim, se você souber a equação, é possível você tirar do bolso e já marcar lá a sua resposta certa. Mas quando é uma questão objetiva, é questão de prova, você precisa mostrar de onde vem essa equação. Então, vamos ver de onde que ela surge. Olha só, observa que o peso específico, nós já sabemos que ele é peso sobre volume. Então, no numerador dessa equação acima, nós temos gama S, que multiplica 1 mais W, sobre 1 mais E. Então, gama S vezes 1 mais W está no nosso numerador, certo? Enquanto o denominador é constituído apenas por 1 mais E. Se vocês buscarem, né, no exercício anterior, no 1.3, vocês vão ver que esse denominador 1 mais E, ele já tinha sido abordado. Então, vamos só recapitular como que a gente chegou nele. Bom, então, nós vamos precisar, mais uma vez, né, trazer em memória aquele nosso esqueminha lá, que é o passo 1. Então, nós vamos lembrar que o peso total da nossa amostra, né, de qualquer amostra de solo, vai ser dado pelo peso da fração sólida mais o peso da água, uma vez que nós estamos considerando, né, o peso aí do ar desprezível. E, em contrapartida, o volume total dessa amostra vai ser dado por quem? Pelo volume dos sólidos mais o volume de vazios, sendo esse volume de vazios, né, podendo ele estar preenchido com água e ou ar. Então, a relação mais básica que a gente já tinha comentado é o nosso peso específico, sendo peso sobre volume. Então, observa o seguinte, dá para melhorar essa equação aqui? O que a gente pode fazer com ela a partir daquele esqueminha lá que é fundamental para a gente?
Então, é possível nós substituirmos o nosso peso pelo nosso denominador, perdão, pelo nosso numerador, que é peso dos sólidos mais o peso da água, né? E ainda podemos utilizar no nosso denominador a substituição de volume total por volume dos sólidos mais o volume de vazios, né? Lembrando que dentro desses vazios nós podemos ter aí água e ou ar. Então, nós temos agora 4 incógnitas: peso dos sólidos, peso da água, volume dos grãos e volume de vazios, mas nós não temos o valor de nenhum dessas incógnitas. Então, o que a gente vai precisar fazer é simplesmente tentar, através dos índices físicos que nos foi fornecidos, índice de vazios, peso específico dos sólidos e teor de umidade, chegar em uma relação com essas 4 incógnitas, certo? Nós vamos trabalhar então com esses 4 índices, né? Só enumerei de 1 a 4 para ficar fácil da gente conseguir relacioná-los. Então, vamos buscar aquela dica que eu mencionei no vídeo passado, que é adotar o nosso VS sendo 1. Observe que isso aqui não tem nada a ver com um volume de sólidos igual a 1 metro cúbico, 1 centímetro cúbico, não é isso. Isso aqui é simplesmente para simplificação. Então, nós estamos adotando esse VS como 1 no sentido adimensional, né, na medida adimensional. Ok, então nós precisamos sempre que utilizar isso para fins apenas de deduções, lembrar de compatibilizar as nossas unidades ao final das nossas equações. Ok, vamos lá. Observa o seguinte: nós tínhamos na equação básica de peso específico, peso sobre volume, nós tínhamos lá o peso dos sólidos, o peso da água no nosso numerador. Mas qual dessas relações aqui aborda essas incógnitas, né? Peso dos sólidos, peso da água. Se a gente começar pelo peso dos sólidos, nós vamos ver que na relação 3, está lá, ó, o peso específico dos sólidos, que é uma informação que nós temos do enunciado, ele é igual ao peso dos sólidos sobre o volume dos sólidos. Se eu for isolar esse peso dos sólidos, eu fico com peso dos sólidos sendo igual ao γS vezes o VS. Opa, já melhorou a coisa. Bom, em relação ao peso da água, esse peso da água também está relacionado com um índice físico que nos foi fornecido, que é o teor de umidade. Olha lá, peso de água sobre peso dos sólidos ou dos grãos. Se nós formos isolar esse peso da água, isso fica peso de água é igual ao teor de umidade vezes o peso dos sólidos. A partir de agora, eu vou começar a sempre me referir a essas letras, em vez de ficar falando o nome dos índices, tá? Só para vocês acostumarem até então. Então, o PW é igual ao W vezes o PS. Ok. Se a gente sabe que esse PS é igual ao γS vezes o VS, e se a gente for adotar o nosso VS igual a 1, o que isso aqui vai ficar? PW é igual a W vezes γS, né? O VS aqui, simplesmente da nossa substituição, né? Ele vai para 1. Então, isso já simplifica para nós alguma coisa nas nossas relações. Certo? Bom, o VS nós vamos adotar como 1, beleza? E o VV, o volume de vazios, onde que ele está? Está aqui, ó. Nós temos ele no índice de vazios, equação 2, né? Volume de vazios sobre volume dos sólidos. Se o nosso VS está sendo considerado como 1, eu posso adotar simplesmente, né, tão somente para fins de deduções, que VV é igual a E vezes VS. E aí, esse VS vai sumir. Utilizando essas substituições, então, na nossa forma básica, né, nós vamos simplesmente ter o quê? O γS vezes o VS, era o nosso PS, né, o peso dos sólidos, mais o PW, W vezes γS vezes VS, sobre quem? Nós tínhamos lá o volume dos sólidos mais o volume de vazios, né, adotando como 1, vai ficar 1 mais E vezes VS. Então, observa o seguinte, se todos esses VS aí presentes forem para 1, é isso aqui que vai ficar para a gente, ó.
gama S mais W vezes gama S sobre 1 mais W. Dá para melhorar essa relação? Dá. Ó. No numerador, nós podemos colocar esse gama S em evidência. Então, vai ficar gama igual gama S que multiplica 1 mais W sobre 1 mais E. É justamente a nossa relação que a gente tinha mostrado lá, já deduzida no início. Bom, então nós trabalhamos até agora com um VS igual a 1. Agora, para fazer isso, nós sempre temos que lembrar de compatibilizar as unidades. Ó. Do lado esquerdo, né, eu tenho o meu membro com a unidade em kN por metro cúbico. E do lado direito, o que nos vai sobrar? Gama S em kN por metro cúbico. O teor de umidade, ele pode entrar nessa relação como adimensional, né? Não preciso colocar ele como porcentagem. Se eu for colocar no numeral de porcentagem, né, 25%, eu tenho que dividir esse valor por 100. E o índice de vazios é adimensional. Então, no final das contas, fica membro esquerdo kN por metro cúbico e membro direito kN por metro cúbico. Então, nós temos aí as nossas unidades, né, compatibilizadas, ok. Bom, então está resolvida a nossa dedução, né? A partir do nosso gama S, do nosso W, do nosso E, nós chegamos no nosso gama, no nosso peso específico do solo, que foi solicitado. Então, substituindo aí, vai ficar 26 vezes 1 mais 0,25 sobre 1 mais 0,80, nos dando aí um peso específico do solo de aproximadamente 18,06 kN por metro cúbico. E aí a gente termina mais um exercício de deduções, tá certo? Grande abraço!